A Ti toda a honra, Deus querido, a Ti toda a honra, Deus amado. Seja exaltado, seja adorado, Espírito Santo de Deus, vem sobre nós, sobre cada vida nesta noite, em nome de Jesus. Fala conosco, Santo Espírito de Deus. Queremos ouvir a Tua voz, precisamos Te ver, precisamos Te ouvir. Fala conosco, Paizinho. Oh, aleluia, Santo. Oh, Deus maravilhoso, vem sobre nós. Fala conosco nesta noite, Deus querido, com cada vida, com cada homem, com cada mulher que adentrar, Deus, para acompanhar essa transmissão conosco. Que os nossos ouvidos sejam abertos, que os nossos ouvidos estejam atentos a ouvir a Tua voz. Fala conosco, Paizinho. Oh, Deus maravilhoso, fala conosco, olha para nós nesta noite. Santo, 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 Santo. Olha para nós, Senhor. Aleluia. Seja exaltado, seja adorado, seja engrandecido, ó Deus das nossas vidas, Deus bom, Deus justo, Deus fiel, Deus maravilhoso, digno de honra. Mas olha pra mim, Senhor, olha pra mim, olha pra nós, Espírito Santo de Deus, olha pra mim, olha pra nós, Senhor, pois eu preciso do Teu olhar. Eu me humilharei, Seu nome gritarei, como criança eu serei. Oh, aleluias, olha para nós, Paizinho. Paz do Senhor, evangelista Elisa, glória a Deus. Já vai adorando, exaltando, engrandecendo o nome do nosso Deus. Ele é digno, Ele é digno. Olha para nós, Senhor. Olha pra mim, Senhor. Olha pra nós, Espírito Santo de Deus. Olha pra mim, olha pros meus irmãos, olha pra nós, Paizinho. Que os Teus olhos estejam postos em nós, em nome de Jesus. Olha pra nós, fala conosco. Louvado e exaltado seja o Teu nome, Espírito Santo de Deus. Adore o Senhor. Olha pra mim, Senhor, olha pra mim. Precisamos do Teu olhar, Senhor. Precisamos dos Teus olhos postos em nós para nos ajudar, para nos contemplar. Pois eu preciso do Teu olhar. Vamos adorar a Ele? Eu farei o que for preciso para Te ver, pois não posso deixar que sigas. Aleluia. Não importa a multidão, só eu sei do que eu preciso. E eu preciso do Teu olhar, do Teu olhar. Precisamos de Ti, Senhor, precisamos do Teu olhar. Oh, aleluia, louvado, exaltado, glorificado seja o Teu nome, Deus santo, Deus justo, Deus bom, Deus fiel, Deus maravilhoso. Maravilhoso, Deus, é ouvir a Tua voz, maravilhoso é poder estar em Tua presença. Fala conosco, Espírito Santo de Deus. Fala conosco, Espírito Santo de Deus. Vem sobre nós nesta noite. Vem sobre nós, Santo Espírito. Vem sobre nós. Precisamos de Ti, Senhor. Dependemos de Ti. Oh, aleluia. Aleluia. Oh, Ricarabasuriandaralabaxeia. Santo, Santo, Santo. Fala conosco, Paizinho. Fala conosco, papai.
Aleluia, aleluia. Eu farei o que for preciso. Seja exaltado, Espírito Santo. Para te ver. Seja adorado, Não Espírito posso Santo. deixar que siga. Seja engrandecido, ó Deus das nossas vidas. Nós te amamos, Senhor. Nós te amamos, Deus. Te amamos, te amamos. Diga pra ele. E eu preciso do Aleluia, aleluia. Olha pra mim, Senhor. Olha pra mim. Olha pra nós, Espírito Santo de Deus. Olha para nós, Senhor. Nós precisamos dos teus olhos postos em nós, nos olhando, nos guiando, nos guardando, nos protegendo. Precisamos do teu olhar, Senhor. Precisamos do teu olhar, Senhor. Precisamos do teu olhar, Espírito Santo de Deus. Precisamos de ti, Espírito Santo. Precisamos de ti, Senhor. Paz do Senhor, irmã Sônia. Paz do Senhor, irmão Estevão. Que Deus abençoe. Em nome do Senhor Jesus. Aleluias, 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 aleluias. Louvado, exaltado, glorificado, bendito é o nome do nosso Deus. Amém. Glória a Deus. Que a paz do Senhor seja com todos. Glória a Deus pela tua vida que já está aí ligadinho conosco. A paz do Senhor, irmã Eliana, irmã Maria, Rosenil, a paz. Que Deus abençoe a sua vida em nome do Senhor Jesus, a vida de cada um de vocês. Que Deus abençoe cada lar aqui representado. Amém. Desculpe o atraso de hoje, se bem que eu acho que me dá sua opinião de domingo. Eu sei que tem muitas igrejas, ministérios fazendo a transmissão. Ô, Dona Graça, a paz, Dona Graça, um beijo, minha linda. Dona Graça, mãe da evangelista Elisa. Que Deus abençoe a vida da senhora, viu? O que vocês acham de aos domingos, ao invés de nós fazermos a transmissão às 7h30, às 19h30, nós começarmos a fazer às 20 horas? Porque aí dá tempo, né, de vocês que talvez estejam acompanhando aí com seus ministérios, assim que encerrar, acompanhar a transmissão aqui conosco. Me dá aí sua opinião, tá bom? Se vocês concordarem, de domingo então, até as coisas se normalizarem, a gente faz a transmissão às 20 horas. A paz, Diva. Amém, minha linda. Vamos orar por cada uma dessas vidas, sim, em nome de Jesus. Não só agora, mas estaremos apresentando em oração. Amém? Hoje eu acabei me atrasando um pouquinho, amém, então vamos fazer de domingo às 20 horas, de quarta e sexta a gente faz 19h30 e de domingo nós fazemos às 20 horas, amém? Eu acabei me atrasando um pouquinho porque eu tava arrumando o cabelo da pequena, e aí é uma bênção. Ah, esses cabelos abençoados de Jesus, amém, mas deu tudo certo, amém. O Senhor, Ele preparou este momento para que nós estivéssemos aqui juntos, reunidos em nome dEle, e nós vamos adorá-lo, nós vamos meditar na palavra do Senhor, vamos exaltar e engrandecer o nome dEle, pois Ele é digno. Vamos orar? Vamos iniciar este culto, essa transmissão orando, glorificando o nome do nosso Deus, agradecendo a Ele pelo privilégio que mais um dia Ele nos concedeu, de poder estar aqui exaltando e bendizendo o nome dEle. Glória a Deus. Amém, evangelista Elisa, para você ver como Deus atende a nossa oração no detalhe, né? Lembra que eu contei no meu testemunho que eu intercedi, né? Eu fiz uma oração ao Senhor, um pedido a Ele, para Ele preparar uma vaga na porta do hospital para mim, e isso Ele atendeu. Nosso Deus, Ele é maravilhoso, Ele cuida de nós, Ele conhece o desejo dos nossos corações, amém? Glória a Deus. Ô Paizinho, Deus querido, Deus amado, Deus todo-poderoso, nos colocamos diante de Ti neste momento como igreja, como corpo, para Te exaltar, para Te agradecer, para Te engrandecer por mais este privilégio que o Senhor nos deu de estarmos aqui reunidos em Teu nome, pela oportunidade de podermos estar aqui, papai, ouvindo a Tua voz, sentindo o toque do Teu Espírito, sentindo a Tua presença, ouvindo o Senhor falar. Deus, que o Senhor abençoe desde já cada vida que já está aqui comigo,
cada irmão, cada irmã, cada lar aqui representado, que seja alcançado pela tua graça, pelo teu poder e pela tua majestade. Que o Senhor, em nome de Jesus, venha derramar sobre nós nesta noite, neste momento de comunhão que o Senhor nos permitiu ter, chuvas de bênçãos. Derrama sobre nós chuvas de bênçãos, derrama sobre nós da tua gloriosa presença, derrama sobre nós do teu doce Espírito. Vem sobre nós, como nós declaramos, olha para nós, Senhor. Nós faremos o que for preciso para poder contemplar a tua face, ver o teu rosto, sentir a tua presença. Então aqui nós estamos, Senhor. Estamos aqui dedicados neste momento a ouvir a tua voz. Então abre cada ouvido e prepara cada coração para receber da tua palavra, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Pegue a sua espada comigo. Pegue a sua Bíblia. Eu quero que você abra a sua Bíblia comigo lá na primeira epístola de Pedro, na primeira carta que o apóstolo Pedro escreveu, no capítulo de número 5. Já está lá no finalzinho da Bíblia, amém? Primeira epístola de Pedro, capítulo de número 5. Nós vamos ver os versículos de número 6 e o versículo de número 7. Primeira epístola de Pedro, capítulo de número 6, capítulo de número 5, versículos de número 6 e 7. Aleluia. Diz assim, versículo 6 de 1 Pedro 5. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele em tempo oportuno vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Amém? Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele em tempo oportuno vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Oh, glória! Nós vemos aqui o apóstolo Pedro transmitindo alguns conselhos para a igreja de Jesus Cristo, para a qual ele tinha escrito a carta, amém? E é interessante quando nós vemos aqui o apóstolo Pedro transmitindo esta mensagem, e uma mensagem bem específica, bem particular. Esta carta ele escreveu para o povo de Deus, orientando o povo de Deus, trazendo conselhos, e aqui ele já não era só o apóstolo Pedro, ele já era o pastor Pedro. E é interessante como este homem, e o que me chamou a atenção neste versículo, nesta mensagem na noite de hoje, foi este conselho vindo de um homem como Pedro era, literalmente como ele era. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus. A palavra humilhação é uma palavra que tem um peso muito forte, amém? Humilhação para muitas pessoas é sinônimo de vergonha, e não deixa de ser. Quando nós vamos olhar o conceito da palavra humilhação, realmente, em alguns momentos e alguns casos, quando se fala humilhação, significa que é algo que traz vergonha, que é algo vergonhoso, como nós dissemos, né? É humilhante, é triste, é vergonhoso. Só que existe um lado da palavra humilhação, e é isso que nós vamos entender nesta noite, que não significa apenas algo vergonhoso, que não significa que é algo que traga tristeza. Significa submissão. Então a humilhação, da forma natural como nós conhecemos, é algo que traz vergonha. E a humilhação a qual o apóstolo Pedro estava se referindo aqui é a humilhação no sentido de submissão, ou seja, se submeter debaixo da poderosa mão de Deus. Então, traduzindo aqui, 1 Pedro 5,6 é como se Pedro estivesse dizendo assim: submetei-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele em tempo oportuno vos exalte. Mas veja um detalhe: para um homem como Pedro, para um homem com as características de Pedro, seja a humilhação no sentido de ser envergonhado, de ser algo vergonhoso, humilhante, ou seja a humilhação no sentido de se submeter,
é algo que é interessante, porque as características de um homem como Pedro jamais o colocariam numa posição de se humilhar. E um homem com as características de Pedro, e é isso que nós vamos entender aqui, nós vamos ver um pouquinho das características do apóstolo Pedro, antes principalmente de ser apóstolo, ou mesmo depois de ter encontrado Jesus, porque Pedro, depois que teve um encontro real com Cristo, ele foi sendo transformado aos poucos, amém? Assim como você e eu. Você e eu somos moldados, você e eu somos transformados aos poucos. O nosso caráter, que talvez antes tinha características muito fortes, mas que eram usadas de uma forma errônea, de uma forma equivocada, a partir do momento que nós tivemos um encontro com Cristo, Ele vai nos moldando, Ele vai nos transformando, Ele vai ajustando e aperfeiçoando até mesmo as características mais fortes que existem em nós, mas para serem usadas de uma forma que seja proveitosa. Amém? E nós nos deparamos, e como eu falei, o que me chamou mais a atenção é ver um homem com as características de Pedro, dizendo para mim, dizendo para você, nos aconselhando, nos orientando que nós devemos nos humilhar, que nós devemos nos submeter a Deus. E por que, pastora? Porque Pedro, ele tinha umas características, como eu falei, que eram muito fortes. Ele era um homem extremamente ousado. E ele era um homem não apenas ousado, mas ele era um homem também com um espírito de liderança muito forte. E o apóstolo Pedro, ele era um homem de extremamente impulsivo. E até pelo fato de não ter muito estudo, de não ter muito conhecimento, ele era meio bruto, ele era meio grosso. Então veja, era um machista propriamente dito, amém? Ele era um homem bruto, ele era um homem impulsivo, ele era um homem agressivo, ele era um homem ousado, sim, e ele tinha um espírito de liderança muito forte. Então, para uma pessoa com características como essa e todas juntas de uma vez só, se submeter, se humilhar, seja debaixo da mão de Deus ou de qualquer outro, é algo muito complicado. Foi difícil para Pedro conseguir chegar no ponto de me orientar e te orientar que nós devemos nos submeter debaixo da mão do Senhor. E talvez, assim como Pedro, você tenha algumas características que te façam não querer se humilhar, não querer se submeter, não querer ser subjugado, principalmente por homens, amém? E eu confesso a você, eu sou uma pessoa que realmente é bem difícil eu admitir, me colocar debaixo da submissão de algumas pessoas e de algumas situações. É difícil, é muito complicado. Principalmente por tudo aquilo que a gente passa, pelo que a gente enfrenta e aquilo que nós vamos criando no dia a dia, aquela casca para poder se proteger. Então realmente quando a gente ouve a palavra humilhação, humilhai-vos, é muito difícil. Só que o apóstolo Pedro nesta noite, ele vai nos ensinar que se você e eu quisermos ser abençoados por Deus, se você e eu quisermos ser exaltados por Deus no tempo oportuno, para isso acontecer, para que a bênção do Senhor venha sobre nós, primeiro nós temos que nos humilhar. Primeiro nós temos que descer. Primeiro nós temos que quebrar este orgulho maldito que muitas vezes nos separa não somente de Deus, mas nos separa das bênçãos de Deus, amém? E eu quero que você veja comigo, lá no Evangelho segundo Mateus, deixe marcado aqui que a gente volta já já, mas dá um pulo comigo lá em Mateus, capítulo de número 14, nós vamos ver uma das principais características de Pedro. Mateus, capítulo de número 14, versículo de número 28 e 29, diz assim, ó, Mateus 14. Aqui no versículo 28 diz: respondeu-lhe Pedro e disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Amém? Nesta altura, Pedro já tinha conhecido ao Senhor, já estava andando com Jesus, e aí aconteceu aquela situação que os discípulos deixaram Jesus para trás, ainda que Jesus tenha ordenado, nós ministramos aqui esses dias.
E eles começaram a avançar sozinhos, e aí no meio do caminho, uma tempestade, um vento forte se levantou contra eles, e eles quase vieram a naufrágio. E aí a palavra do Senhor nos conta que Jesus veio ter com os seus discípulos andando por sobre as águas. E é interessante que todos os discípulos, quando viram aquele homem vindo sobre as águas, ficaram apavorados, inclusive Pedro. Ficaram com medo e acharam que era um fantasma. Só que quando Jesus falou assim, não temais, sou eu, a palavra do Senhor diz que Pedro foi o único que teve coragem, foi o único que teve a ousadia de falar com Jesus e ainda dizer para ele assim, então tá, se realmente é o Senhor, manda-me ter contigo. E a palavra do Senhor disse que Jesus falou, vem, e Pedro foi ousado o suficiente para descer do barco e caminhar sobre as águas para encontrar o Senhor. Veja que ele era um homem de grande ousadia. Veja que ele era um homem de uma característica muito forte, ele era um homem muito ousado, ele teve coragem de fazer o que ninguém mais teve, e não só teve coragem de fazer o que ninguém mais teve, mas ele teve coragem de fazer aquilo que ninguém nunca havia feito antes. E a palavra do Senhor disse que ele foi ter com Cristo, por conta desse espírito de ousadia que havia no apóstolo Pedro, amém? E tudo isso que Deus já criou em Pedro, já permitiu que fosse gerado e crescesse com Pedro, ainda antes dele conhecer a Cristo, foi para que depois viesse a ser usado para mudar a história da vida dele, amém? A palavra do Senhor nos fala que nós temos de ter o espírito de ousadia em nós. Esse espírito de ousadia já estava sobre o apóstolo Pedro, e eu profetizo nesta noite que o Senhor vai derramar um espírito de ousadia sobre a minha vida e sobre a tua vida nesta noite, e nós vamos fazer coisas que ninguém jamais fez, nós vamos fazer coisas que ninguém jamais imaginou, e isso porque nós temos este espírito que vem da parte de Deus para nós. Aí a palavra do Senhor também nos chama bastante atenção para mais uma característica de Pedro. Pedro era um homem extremamente impulsivo. Lá em João, adiante aí comigo, alguns capítulos, alguns livros. Nós estamos em Mateus. Vá lá comigo no Evangelho segundo João, no capítulo de número 18. Uma passagem muito conhecida também, João 18. Veja aqui o que diz comigo no versículo de número 10. João 18, 10. Então Simão Pedro puxou da espada que trazia e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita, e o nome do servo era Malco. Mas Jesus disse a Pedro, mete a espada na bainha, não beberei porventura o cálice que o meu pai me deu? Então veja, a palavra do Senhor nos conta que quando os homens vieram junto com Judas, trazido por Judas ao encontro de Jesus para aprisionar o Senhor Jesus, Pedro, nessa questão dele ser um homem de muito impulsivo, diz a palavra que ele na hora arrancou a espada da sua bainha e já foi para cima daquele primeiro que ele viu na frente, já cortou a orelha daquele homem, que foi Malco. Tamanho espírito, tamanha característica que havia sobre aquele homem. Ele era impulsivo demais. E esta característica que estava sobre a vida dele, até aquele dado momento não era útil. Fazer as coisas por impulso, meu amado e minha amada, não é útil nem para Pedro e nem são úteis para mim nem para você. Pedro, por ser impulsivo demais, não medir esforços, não pensar antes de fazer as coisas, não pedir a orientação e a direção do Senhor, ele cometeu algo que ele não deveria. E ali ele cortou a orelha de Malco, que poderia ter a sua vida destruída naquele momento, porque Malco, ele estava estudando e ele havia o desejo de ser sacerdote. Ele era servo do sumo sacerdote. Então Malco tinha no seu coração o desejo de ser sacerdote. Ele estava estudando para ser sacerdote. E sacerdotes não poderiam ter defeitos. Sacerdotes, eles não poderiam ter falhas. Eles não poderiam ter deficiências físicas, amém?
Então, se Malco tivesse a sua orelha decapitada, ele jamais realizaria o sonho que ele tinha. Ele não poderia exercer aquilo que ele gostaria, porque Pedro foi impulsivo. Aí o Senhor, ele já começa a nos declarar algumas coisas e nos ensinar algumas coisas. Você e eu não podemos agir por impulso. Você e eu não podemos simplesmente agir por impulso, porque essas atitudes impulsionadas, sem direção, sem avaliar as consequências, sem pedir a direção do Senhor, podem destruir as nossas vidas e vida de outros, amém? Ao invés de nós fazermos aquilo que realmente vem a ser bom, Pedro achou que ele estava salvando a vida de Jesus, mas Jesus teria de morrer. Além de não salvar a vida de Jesus, que teria de ser entregue naquela cruz de qualquer maneira, porque já estava escrito para que ele pudesse resgatar a minha e a tua vida. Então, além dele não conseguir salvar a vida de Cristo, que era a intenção dele naquele momento, ele ainda iria destruir a vida de outros. Minha querida, meu querido, que em nome de Jesus, você e eu, a partir de hoje, não venhamos agir por emoção, não venhamos agir por impulso, mas que você e eu, a partir de hoje, venhamos pedir orientação e direção a Deus para qualquer coisa que nós venhamos fazer, amém? Para qualquer coisa que você e eu venhamos a fazer, para qualquer atitude que você e eu venhamos a tomar, para qualquer decisão que você e eu venhamos a ter, em nome de Jesus, que nós venhamos perguntar primeiro para o Senhor, que nós venhamos buscar primeiro orientação do Senhor. Deus, o que eu faço? Senhor, o que eu devo fazer? Senhor, como eu devo agir? Senhor, para onde eu devo ir? Senhor, o que o Senhor quer de mim? Pedro, naquele momento, ele deveria ter olhado para Jesus e ter dito: Jesus, e agora o que nós vamos fazer? Mas não. Pedro, ele quis agir do jeito dele, na hora dele, da forma dele. Em nome de Jesus, minha amada, em nome de Jesus, meu amado, a partir do momento que nós passamos a andar com Cristo, nós não podemos mais agir por impulso, não podemos mais agir pela emoção, não podemos mais tomar atitudes precipitadas que podem ocasionar desgraça para as nossas vidas, para nossa casa e também para a vida dos outros, amém? Glória a Deus que Jesus estava lá e pôde consertar a situação. Mas dependendo do que for, imagina, se Jesus não estivesse lá, o que não seria da vida de Malco? E o que não seria do próprio Pedro, que teria sido assassinado? Porque reagiu, porque agiu contra os soldados. Então, em nome de Jesus, vamos passar a pedir direção para o Senhor. Só que essa característica de Pedro, de ser um homem extremamente impulsivo, nos remete, como eu falei ali desde o princípio, né? A curiosidade. Como que um homem desse fala para alguém se humilhar? Como que um homem desse, ele próprio se humilha? Não é interessante? Não é contraditório? Se nós estivéssemos falando de João, por exemplo, João, o servo amado, o apóstolo querido do Senhor, aquele que recostava a sua cabeça no peito de Jesus, seria compreensível, né? Mas nós estamos falando de Pedro, um casca grossa, um casca dura. Pedro, que era um líder nato. A palavra do Senhor lá no Evangelho de Lucas, capítulo de número 5, vai comigo, lá no Evangelho segundo Lucas, capítulo de número 5. Aqui no versículo de número 3 diz o seguinte: entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se ensinava do barco as multidões. Então veja, Simão Pedro era dono de barco, ele era líder, ele era dono do barco de pesca, ele era um pescador. Era um homem corajoso, era um homem disposto, era um homem com espírito de liderança. E geralmente as pessoas que têm o espírito de liderança, elas têm muita dificuldade em submissão. É ou não é? Fala a verdade. Seja fora ou seja dentro da igreja. Vamos dar exemplos. Fora da igreja. Tem o espírito de liderança na faculdade, na escola. Sempre que tem um trabalho em grupo, já se levanta para começar a ordenar: você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, vai ser assim, vai ser assado. É ou não é?
Eu era assim. Ô, Jesus. Na escola, nos trabalhinhos em grupo, eu queria ordenar como ia ser, como ia acontecer, organizar e blá, blá, blá. Na faculdade, do mesmo jeito. Da mesma maneira. No trabalho, eita Deus. No trabalho, enquanto eu não virei chefe, ô glória. Eu não sosseguei. Porque eu nunca me contentei em ser colaboradora, em ser empregada. Eu sempre quis mais. Eu sempre quis mais. Mas vou dizer uma coisa pra você, viu? Ser chefe nessa pandemia não é fácil, não. Só Deus pra dar graça. Que Deus, em nome de Jesus, nos dê condições. Quando você for orar, ore pelos empresários, pelos empregadores, porque realmente, meu querido, não é fácil manter as empresas diante desta crise, desta pandemia que nós estamos vivendo. Mas era algo que havia em mim, na igreja. Líder disso, líder daquilo outro. E no final das contas, né, evangelista Elisa? E assim, é um espírito. Quem tem esse perfil, esse espírito, essa característica de ser líder, não se contenta e não consegue ser liderado. Amém? É difícil. É difícil para alguém que tem essa característica de liderança simplesmente se humilhar, simplesmente se submeter debaixo da mão de seja lá quem for. Até da mão de Deus, porque tem horas que a gente quer dizer para Deus exatamente como ele deve agir. Tem horas que nós queremos dizer para Deus como ele deve fazer. Tem horas que até para Deus nos abençoar, a gente diz mais ou menos para Deus assim: Senhor, se o Senhor fizer desse jeito, vai dar certo. Não, Deus, se o Senhor fizer daquele jeito, vai dar certo. Aí o Senhor vem por ali, aí dali a pouco o Senhor faz assim, e dali a pouco a gente está querendo ensinar Deus a trabalhar. Daqui a pouco a gente está querendo ensinar a Deus como agir, como fazer, como se Deus precisasse da minha e da tua ajuda para fazer alguma coisa, amém? Antes mesmo de você e eu existirmos, Deus já havia existido, Deus já existia, Deus já havia criado céu, já havia criado terra, já havia criado mar e tudo que neles há. Entenda uma coisa, minha amada, entenda uma coisa, meu amado, Deus não precisa da tua ajuda. Deus não precisa que você mostre para ele o caminho. Deus não precisa que você ensine para ele como fazer. Deus precisa que você simplesmente, como disse o apóstolo Pedro, se submeta, se humilhe debaixo da sua poderosa mão, porque no tempo oportuno ele te exaltará. É hora de você deixar Deus trabalhar e do jeito que ele quiser. Não queira ensinar Deus como fazer, amém? Não queira ensinar o teu Deus a trabalhar. Submetei-vos, humilhai-vos debaixo da potente mão do Senhor. E aí, como eu disse, este conselho que nós vimos lá em 1 Pedro no capítulo 5, versículo 6, veio de um homem que não sabia se submeter. Que era um homem líder, que era um homem ousado, que era um homem impulsivo, que era um homem atrevido, que era um homem casca grossa. Mas ele teria de aprender. Pedro teria de aprender a se submeter debaixo das mãos do Senhor para que a vida dele pudesse ser transformada, para que a vida dele pudesse ser mudada, amém? O apóstolo Pedro teve que aprender que se não fosse do jeito de Deus, se não fosse submetido debaixo da mão do Senhor, ele não mudaria a sua vida, a sua história, ele não alcançaria, ele seria um frustrado. Aqui mesmo, no capítulo de número 5 do Evangelho de Lucas, nós podemos ver como Pedro conheceu a Cristo. Diz a palavra do Senhor, aqui a partir do versículo 1 de Lucas capítulo 5, que aconteceu que ao apertá-lo, a multidão para ouvir a palavra, a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos junto à praia do lago. Mas os pecadores, havendo desembarcado, já lavavam as redes. Então vamos lá. A palavra do Senhor nos conta que Jesus, depois que iniciou seu ministério, começou a operar sinais, prodígios, maravilhas, e fazer a obra, e pregar, e evangelizar. E diz a palavra do Senhor que as multidões já começaram a se levantar para
perseguir a Cristo, com o intuito de ouvir a palavra de Deus, com o intuito de ouvir a voz de Deus. E ali a palavra do Senhor nos conta que Jesus ele estava junto do lago de Genezaré, e ele estava sendo apertado pela multidão. E ali Jesus avistou 2 barcos. Um deles era o barco de Pedro, que havia acabado de voltar da pesca. Só que aquela pescaria tinha sido mal sucedida, amém? Pedro conheceu a Cristo em um dos piores momentos da sua vida, porque Pedro, sendo pescador, ele precisava da pesca para poder sustentar a sua família. Pedro, como pescador, ele precisava de peixes para poder ter dinheiro, para poder ter condições de manter a sua casa, de manter a sua família. Então veja que Pedro conheceu a Cristo num dos piores momentos da vida dele, talvez como você. Você talvez tenha conhecido a Cristo em um dos piores momentos da sua vida. E ali a palavra do Senhor nos fala que eles já estavam lavando as redes e já estavam para guardar, sem pesca, sem o fruto do trabalho. E eu imagino Pedro cabisbaixo. Eu imagino Pedro se sentindo humilhado, e não a humilhação de submissão, mas a humilhação de vergonha. Eu imagino Pedro preocupado, como um pai de família, um chefe, um pescador experiente, um homem tão ousado, um homem tão impulsivo, um líder. Como não consegui pescar nada? Como que eu vou pagar as minhas contas? Como que eu vou pôr o pão sobre a minha mesa? Como que eu vou ajudar e pagar salário para os meus funcionários? Então eu imagino Pedro naquele momento se sentindo um lixo. Eu imagino Pedro naquele momento se sentindo frustrado. E o brinco da pastora caiu, glória a Deus. Eu imagino Pedro naquele momento se sentindo, sem rumo. Um homem com aquele perfil, com aquelas características, se sentindo totalmente perdido. Minha amada, meu amado, talvez seja assim que você esteja. Diante de tudo que está acontecendo, diante de tudo isso que está vendo, você esteja se sentindo um frustrado, você esteja se sentindo um lixo, você esteja se sentindo um perdedor, você esteja se sentindo uma pessoa totalmente sem rumo e sem direção. Mas eu tenho uma boa notícia para te dar. Ainda que seja assim que você esteja se sentindo nesta noite, Jesus, ele chegou e ele está pedindo o seu barco para que ele possa entrar. Amém, aleluia. A vida de Pedro a partir daquele dia mudaria, minha amada. A vida de Pedro a partir daquele dia mudaria, meu amado. E eu profetizo que a tua vida a partir de hoje não será mais a mesma também, em nome de Jesus, aleluia. Aí a palavra do Senhor diz que este Jesus, entrando em um dos barcos, justo de Simão, olha só, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia e, assentando-se, ensinava dos barcos as multidões. Em nome de Jesus, nesta noite, o teu Deus, o teu Senhor escolheu o teu barquinho furado, o teu barquinho frustrado, o teu barquinho sem recurso, o teu barquinho sem provisão, o teu barquinho sem condição nenhuma. Foi ele mesmo que Jesus escolheu para entrar. E se você permitir que Jesus entre e fizer exatamente o que ele te ordenar, assim como foi na vida de Pedro, a tua vida, a tua história, a vida e a história dos teus colaboradores, que no caso podem ser a tua família, nunca mais será a mesma, aleluia, nunca mais será a mesma, em nome de Jesus. E a palavra do Senhor nos conta, versículo 4, quando acabou de falar, ou seja, quando Jesus acabou de ministrar, quando Jesus acabou de fazer o sermão, ele disse a Simão, faze-te ao largo e lançais as vossas redes para pescar. Jesus disse assim, Pedro, Simão, agora que eu já entrei no seu barco e já fiz o que eu tinha que fazer, sabe o que você vai fazer? Você vai voltar para o mar, vai lançar a rede e vai pescar. E aí a palavra do Senhor no versículo 5, e aqui é algo glorioso.
É algo glorioso, porque eu imagino a cara de Pedro, um homem turrão. Chega que ele nem sabia quem era, pedindo não, né? Jesus, pelo que diz a palavra, já chegou entrando no barco. Só que aí Jesus pediu para Pedro afastar o barco. Aí chega Jesus, que ele nunca viu, não sabia nem quem era, de onde vinha, nem o que estava fazendo. Entra no barco dele, pede para usar. Aí depois que prega, chega para ele e fala assim: olha, agora você que já lavou as redes e já guardou, volta para o mar e lança elas de novo, porque agora você vai pescar. Vai sujar tudo de novo, você vai ter que lavar tudo outra vez. Aí eu imagino a cara de Pedro, né? Tipo assim, quem é ele? Ele é pescador por acaso? Ele sabe pescar? Ele não sabe nem pescar. Talvez você esteja se achando mais experiente que Jesus. Eu sou pastor, eu sou levita, eu sou o administrador de empresas, eu faço, eu aconteço, eu tenho experiência. Quantas vezes eu sei fazer e eu sabendo fazer não consegui, agora vem esse aí que não sabe nem o que é isso, me dando ordem. Versículo 5. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, veja que Pedro trabalhou a noite inteira. Você talvez esteja aí na peleja, na labuta, se esforçando, correndo atrás do prejuízo a noite toda, o dia inteiro, há dias, há tempos. Tendo eu trabalhado a noite inteira, sendo experiente, pescador de longa data, conhecedor da arte da pesca, nada apanhamos. Nada. Somos pescadores, essa é a nossa profissão. Trabalhamos a noite inteira e não conseguimos pescar nada. Pois é. Você e eu, experientes, boas mães, bons pais, bons profissionais, bons obreiros da casa do Senhor, mas contudo, não pescamos nada. Contudo, estamos passando dificuldade. Contudo, estamos sem o peixe na nossa rede. Contudo, estamos nos sentindo frustrados, derrotados. Contudo, estamos com a conta no vermelho. Contudo, estamos nos sentindo perdedores. Contudo, estamos cabisbaixos, preocupados com o pão. Como trazer o pão para sobre a mesa? O que dar para o filho que talvez esteja pedindo algo e você não tenha? Mas você não é bom? Você não sabe fazer? Só que existem situações na vida do homem e da mulher que vão além das nossas condições. Existem situações que vão além das nossas forças. Existem situações que vão além do nosso controle. Entenda uma coisa, minha irmã, entenda uma coisa, meu irmão. Você e eu não temos controle de coisa alguma. Você e eu não temos controle sequer da nossa própria vida. Você e eu não temos controle sequer do dia em que nós vamos descer à sepultura. Você e eu não temos controle sobre nada. Por maior que você seja, por melhor que você seja, por mais ousado, por mais líder, e glória a Deus, essas características foram dadas por Deus, por mais impulsivo, por melhor que você seja, por mais esforçado, por mais dedicado que você seja, isso não te dá mérito de coisa alguma e não te traz o controle de coisa nenhuma. E aí o apóstolo Pedro, depois de ter ouvido não apenas o que Jesus disse para ele, mas Pedro havia ouvido Jesus ministrar antes, e algo começou a mudar naquele homem, naquele espírito, que outrora era um espírito duro, um coração duro, de pedra. Quando ele ouviu Jesus falar, ele permitiu o Espírito Santo de Deus entrar e começar a convencê-lo do seu pecado, porque o Espírito Santo de Deus é quem nos convence do nosso mal, o Espírito Santo de Deus é quem nos convence do nosso pecado. O Espírito Santo de Deus naquele momento começou a trazer o quebrantamento ao coração de Pedro, e aí depois dele dizer para Jesus: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra
eu lançarei as redes. Ali a vida de Pedro começou a ser transformada, amém? Ali a história de Pedro começou a ser mudada. Em que momento, pastora? No momento que ele deixou Jesus entrar no barco? Não. No momento em que ele ouviu a voz de Jesus? Não. No momento em que ele ouviu Jesus falar que ia mudar a história dele? Não. No momento em que ele falou com Jesus? Não. A vida de Pedro, a história de Pedro, a situação daquele homem começou a ser transformada no momento em que ele se submeteu debaixo da poderosa mão do Senhor e obedeceu ao mandamento, obedeceu à palavra de Cristo. Quando Pedro se humilhou, quando Pedro se submeteu, e ali ele disse: contudo, sob a tua palavra, porque o Senhor mandou, porque o Senhor falou, eu vou lançar a rede. Ele se humilhou naquele momento. Ele reconheceu, e foi uma humilhação dupla, amém? A humilhação da vergonha e a humilhação da submissão, porque para aquele homem experiente, ele tinha dito: eu pesquei, tentei pescar a noite inteira e não consegui pescar nada, e aí chega o Senhor agora e manda eu voltar. É humilhante, mas eu vou obedecer. Não me resta mais nada. Sabe aquela história de que o não você e eu já temos, não é? O não você e eu já temos, o que custa então? Tá bom, vou obedecer, vou me submeter, vou me humilhar. Eu sou experiente, pesco há tanto tempo, sou pescador, eu sei o que eu tô fazendo e não consegui pescar nada, mas tá bom, eu vou me humilhar. É uma vergonha, vergonhoso, mas em contrapartida desta humilhação do sentido de vergonha, houve a humilhação no sentido de submissão, obediência. Oh, aleluia! E a partir do momento que o apóstolo Pedro, até então não era apóstolo ainda, né? A partir do momento que Pedro se submeteu, se humilhou debaixo da mão do Senhor, a vida dele começou a ser transformada, amém? Veja só o que diz aqui, ó, versículo 6. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhe as redes. Era tanto peixe, era tanta provisão, era tanta bênção, que as redes não estavam suportando. Então fizeram sinais aos seus companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. Meu amado, minha amada, eu profetizo sobre a tua vida, que se você se submeter diante das mãos do Senhor, se você se humilhar diante do teu Deus, ainda que para você seja uma vergonha, ainda que para você seja frustrado, seja frustrante, seja humilhante, ainda que para você seja uma vergonha reconhecer que mesmo sendo quem você é, mesmo fazendo o que você faz, mesmo sabendo fazer o que você faz, você precisa de ajuda e principalmente você precisa da ajuda de Deus. Eu profetizo que em nome de Jesus a bênção vai ser tamanha que ela vai sobejar de tal forma que não vai caber só no teu barco, vai alcançar os teus vizinhos, vai alcançar os teus familiares, vai alcançar os teus parentes de perto e de longe. A partir do momento que você se submeter diante do Senhor, a partir do momento que você se humilhar debaixo da potente mão do teu Deus, Ele vai te exaltar e Ele vai te abençoar de tal forma que a bênção vai sobejar em nome de Jesus, aleluia. A bênção vai sobejar, oh glória. Diz a palavra que eles tiveram que chamar os amigos, diz a palavra que eles tiveram que chamar os companheiros. E é interessante que um homem com as características de Pedro, quando se humilhar, se submeter, não. Quem diria? Quem diria? Mas ele já começou aqui nos ensinar. Ele já começou aqui a nos mostrar que para a minha vida e para a tua vida ser transformada, não tem outro jeito, não tem outra saída.
Por melhor que você e eu sejamos, você é bom, você é uma bênção, você é uma pessoa inteligente, você é uma pessoa esforçada, você é uma pessoa trabalhadora, você é uma pessoa guerreira. Mas isso não é o suficiente se você não se colocar debaixo das mãos do Senhor, porque tudo que você e eu precisamos não vem de outro lugar senão dele. Por melhor que seja o teu currículo, se você e eu não estivermos debaixo da poderosa mão do Senhor, de nada ele vale, é só um pedaço de papel. E eu não falo só no âmbito profissional, eu falo em tudo. Eu não falo currículo no sentido de trabalho, eu falo em tudo. Eu falo em tudo. Tem gente que acha que porque canta bem, ou que porque toca bem, ou que porque prega bem. Não adianta saber cantar, não adianta saber tocar, não adianta saber pregar se não estiver debaixo da poderosa mão do Senhor. Não vai acrescentar em coisa nenhuma na vida de ninguém e nem na sua. Tem gente que realmente é doutor, é mestre, inteligente, fala não sei quantas línguas, tem uma facilidade no aprendizado, mas de nada adianta se não estivermos debaixo da poderosa mão do Senhor. Não vai nos acrescentar em coisa nenhuma. Tanto é verdade, minha querida e meu querido, que nós vemos, este momento, a paz, Emília, minha linda, nós vemos este momento tão difícil que todos estamos enfrentando. Essa pandemia veio para mostrar que não adianta você ter dinheiro, não adianta você ter diploma de graduação, de pós-graduação, de doutorado, de mestre, não adianta. Não adianta você ter uma conta bancária rechonchuda, não adianta você ser doutor, médico, não adianta você ser empresário, não adianta. Não adianta você ser pastor, não adianta você ser líder de qualquer coisa, não adianta. Essa pandemia veio para nos mostrar que você e eu somos pó. Essa pandemia veio para mostrar que a humanidade sem Deus é nada. A partir do momento que você e eu entendermos, a partir do momento que a humanidade entender que nós somos totalmente necessitados, que nós somos totalmente carentes do Pai, aí sim a nossa história começa a ser mudada. O apóstolo Pedro, no começo, ele começou a declarar: eu pesquei a noite inteira e não peguei nada. Sou pescador experiente e não peguei nada. Mas foi a partir do momento que Pedro reconheceu que ele precisava se submeter à palavra daquele homem, que por mais desconhecido que fosse, por mais que ele não soubesse a arte da pesca do sentido físico da coisa, o apóstolo Pedro enxergou em Cristo. O apóstolo Pedro reconheceu que havia algo diferente na vida daquele homem, amém? Minha amada, meu amado, você e eu temos que reconhecer que há algo diferente em Cristo. Você e eu temos que reconhecer que nós temos que andar debaixo da poderosa mão dele. Você e eu temos que reconhecer que o que sai da boca deste homem tem mudança de vida para mim e para você. Oh, aleluias. Você e eu temos que reconhecer que precisamos dele. Aleluia. Você e eu temos que reconhecer que precisamos nos humilhar diante dele, nos prostrar diante dele, nos quebrantar diante dele. Veja que quando o apóstolo Pedro reconheceu que precisava se submeter, a vida dele começou a mudar. As finanças dele naquele momento mudaram. As necessidades dele naquele momento foram supridas. Mas mal sabia ele que muito mais Deus haveria de fazer, amém? Mal sabia ele que muito mais havia preparado para ele. Diz a palavra do Senhor aqui no versículo 8 de Lucas 5 ainda, que vendo isto, ou seja, vendo de que forma gloriosa e de que forma maravilhosa Deus havia abençoado e havia trazido a necessidade dele, o suprimento da necessidade dele. Vendo isto, Simão Pedro, sabe o que ele fez? Aquele casca grossa, aquele machista,
aquele homem ousado, aquele líder, aquele homem impulsivo, sabe o que ele fez? Diz a palavra que ele se prostrou aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Quando Pedro, com seus olhos carnais, contemplou a glória do Senhor sendo manifesta através da bênção dele, Pedro reconheceu que aquele homem não era um qualquer e se prostrou diante dele e se lançou aos pés dele, reconhecendo que ele não era digno de estar ali na presença do Mestre. Ele reconheceu que ele não era digno de estar na presença de Jesus. Minha querida, meu querido, muitas vezes nós queremos exigir que o Senhor nos dê. Muitas vezes o homem quer exigir que o Senhor faça. Ele não tem obrigação de fazer nada. Ele me abençoa e ele te abençoa se ele quiser e se nós nos submetermos a ele. Mas Pedro não. Pedro, quando viu quem era aquele homem, ainda sem saber exatamente que ele era o Filho de Deus, ele se prostrou diante de Jesus e ele reconheceu que ele não era digno de estar aos pés e nem na presença de Jesus. E aí vem o homem, você e eu, que sabemos e conhecemos que Jesus é o Filho do Deus vivo, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Muitas vezes não temos coragem de nos humilhar, de nos prostrar diante dele e de confessar a ele como Pedro confessou o nosso pecado. Isso é uma vergonha, sim. Pedro nem sabia quem era aquele homem. Você e eu sabemos. Pedro nem conhecia aquele homem, você e eu conhecemos. E ainda assim, ele se curvou, ele se humilhou, ele se lançou, ele se prostrou, ele se submeteu. E ele reconheceu que era pecador. Mestre, não sou digno. Não sou digno, retira-te de mim, sai de perto de mim, Senhor, eu sou pecador. Ah, minha amada, meu amado. Quando você e eu entendermos que sem Jesus, quando você e eu entendermos que diante do Senhor nós temos que andar como submissos, quando você e eu reconhecermos quem Ele é, quando você e eu passarmos a temê-lo e a respeitá-lo da forma que Ele é digno, a minha história, a tua história vai ser mudada. Quando você e eu entendermos que o nosso Senhor não tem obrigação de nos fazer e nos dar nada, você vai ver a tua história começar a ser mudada. Ah, Deus. Aí diz a palavra do Senhor que aquele era só o começo, amém? Profetizo sobre a tua vida mais uma vez, que se nesta noite você se submeter debaixo da poderosa mão do Senhor, que se você se humilhar, se você se lançar, se você se prostrar, se você entrar na presença de Jesus como um servo humilde, quebrantado, com o coração quebrantado, Ele vai começar a mudar a tua história e vai ser só o começo. Aqui no Evangelho de Mateus, Mateus capítulo 4, veja só, eu gostei dessa passagem aqui. Lá em Lucas também fala que Jesus chama aqueles homens e eles largam tudo e seguem a Jesus. Mas eu quero que você veja aqui, Mateus capítulo de número 4, versículo 19 diz assim, ó. Versículo 18. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão chamado Pedro e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores, e disse-lhes, e aí aconteceu todo aquele fato, toda aquela história, que Mateus aqui não detalhou, mas nós vimos no detalhe lá em Lucas, e disse-lhes, no versículo 19, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Aleluia! Jesus prosperou, sobejou a pesca de Pedro, quando Pedro, independente de quem ele era e de como ele era, se humilhou, se colocou debaixo das mãos do Senhor, se prostrou diante do Senhor, foi abençoado sobremaneira, a ponto de ter que dividir com os seus vizinhos, com seus amigos, e eu já profetizei que a bênção do Senhor vai ser tamanha na tua vida, que você vai ter sobejando para dividir.
vai dividir com seus parentes, vai dividir com seus vizinhos, vai dividir com seus amigos. Tamanha a bênção do Senhor sobre a tua vida, em nome de Jesus. Só que em seguida, diz a palavra que Jesus falou assim para Pedro: Pedro, agora, vem após mim, e eu farei de você não mais pescador de peixes, mas eu farei de você também pescador de homens. A bênção, Pedro, é maior. A bênção, Pedro, vai além. Eu não quero só te abençoar, Pedro, eu quero também te usar. Eu não quero só te abençoar, não, Pedro. Eu não quero só fazer para você, eu quero fazer também através de você. E minha amada, meu amado, em nome de Jesus, eu profetizo nesta noite que você não apenas vai ser abençoado pelo meu Deus, pelo teu Deus, como você vai ser usado como um canal de bênção do Senhor para mudar histórias e para ganhar almas e para trazer cura e para trazer libertação e para trazer vida sobre aqueles que não têm, em nome de Jesus. Pedro não era perfeito, não. Não era, não. Assim como você e eu não somos. Pedro foi um bom servo, amém? Foi um bom discípulo. Só que chegou um determinado momento que o problema cresceu de tal forma que ele teve medo. E o medo de Pedro fez com que Pedro negasse a Jesus. O medo de Pedro fez com que ele dissesse não para o Senhor 3 vezes. Vá comigo no Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 26. Versículos 32 ao 34 diz assim, ó. Mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galileia. E disse-lhe Pedro, ainda que venhas a ser um tropeço para todos, nunca o serás para mim. Olha Pedro sendo impulsivo de novo. Falando sem pensar. Achando que estava abafando. Replicou-lhes Jesus: em verdade te digo, que nesta mesma noite, ainda hoje, Pedro, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Ainda hoje, Pedro. Pedro foi impulsivo de novo. Aqui Jesus já estava próximo a ser morto. Jesus já estava prestes a ser capturado e a começar ali a sofrer o que ele iria sofrer. Aí a palavra do Senhor diz que Jesus estava ali ceando com os discípulos e avisando para eles. E já tinha dito que naquela noite, né? Aliás, que depois da sua ressurreição, ele iria adiante deles para a Galileia, e ali Jesus já começou a avisá-los do que iria acontecer, porque é assim, Jesus sempre nos alerta quando nós vamos passar pela prova. Verdadeiramente servo de Deus e serva de Deus não passa pela prova desapercebido, o Senhor sempre revela antes. Todas as vezes que o Senhor foi me provar de uma forma muito dura, todas as vezes que eu iria passar pela prova, o Senhor sempre me avisou. Todas as vezes, até hoje, todas as vezes que eu vou passar a prova, porque eu passo umas cabeludas, oh Deus. Todas as vezes que eu vou passar pela prova, o Senhor, Ele me fala. O Senhor, Ele me mostra. Filho de Deus, filha de Deus, sempre é avisado, a gente não fica desapercebido. O Espírito Santo sempre mostra, até para que a gente se capacite, até para que a gente se revista com a armadura, até para que a gente se fortaleça. Filho de Deus, filha de Deus, não é pego de surpresa, amém? E aqui a palavra do Senhor diz que Jesus já estava avisando que a provação viria, que o dia mau estava chegando, que um momento de dificuldade, que um momento difícil estaria vindo. E aí aqui a palavra do Senhor nos fala que Pedro, agindo de novo pelo impulso, e nós já falamos lá no princípio que isso não agrega em nada. Você e eu não temos que agir pelo impulso, você e eu temos que agir pelo controle, pela direção do Senhor. Impulso, fala e são palavras lançadas ao vento que trazem arrependimento depois. Eu imagino que muitas das situações ao qual você se arrependeu depois foi porque você fez no impulso. Foi ou não foi?
Agiu de uma forma impulsiva e causou uma meleca só e se arrependeu depois. Às vezes é tarde. Então, em nome de Jesus, vamos começar a orar pedindo o espírito de mansidão para o Senhor, para que este espírito de ser impulso venha diminuir, amém? Venha causar menos prejuízo. Eu sei o que eu estou dizendo. Em alguns momentos eu agi por impulso, me arrependi amargamente. E aí depois você olha para Deus e fala, Senhor, fiz merda. Pois é. Ainda bem que Deus, Ele nos ajuda. Ele às vezes não resolve, mas Ele nos ajuda, nos capacita a resolver. Porque Deus, Ele não tem obrigação de ficar limpando a minha e a tua sujeira, não. Amém? Glória a Deus. Se eu disse isso foi porque o Senhor, Ele precisava falar isso para alguém. Deus não tem obrigação de limpar a tua sujeira, não. Você arruma uma sarna para se coçar, se coce. Ele vai te ajudar, Ele vai te capacitar, Ele vai te fortalecer e Ele vai sim te guiar para sair da situação, mas é problema seu. Deus não tem obrigação de limpar a sujeira de ninguém. Assim como eu não tenho obrigação de limpar a sujeira dos outros, Deus não tem obrigação de limpar a minha e a tua. Amém. Voltemos para o contexto. Recado dado. Glória a Deus. Aí aqui no versículo de número 34, o apóstolo Pedro disse: não, Senhor. Não, em verdade, não. Eu vou contigo onde quer que for, eu faço pelo Senhor o que tiver que fazer. Aí Jesus no versículo 34 disse, replicou-lhe Jesus, em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Então veja, o apóstolo Pedro teve um encontro com Cristo, viu as bênçãos do Senhor, se humilhou, andou com o Senhor, passou a servir a Cristo, assim como você e eu, amém? Mas certa feita, tomado pelo medo e por ver uma situação tão complicada, ele viu Jesus apanhar tanto, ele viu Jesus de uma maneira que ele jamais imaginaria ver. Diz a palavra do Senhor que ele realmente negou Jesus 3 vezes. 3 vezes ele foi indagado como sendo servo do Senhor, e ali ele falou, não, eu não conheço este homem. Talvez assim como eu e você, em momentos de tamanha dificuldade, de tamanho medo, venhamos negar a Cristo. E eu não digo negar o Senhor de se desviar muitas vezes. Às vezes não é nem isso. Não é que você tenha se afastado da presença do Senhor, não é que você tenha se desviado dos caminhos do Senhor, não é isso. Mas às vezes nós negamos a Jesus quando nós permitimos que o nosso medo seja mais forte. Nós ministramos isso aqui na última sexta-feira, amém? Nós não podemos permitir que os amorreus, jebuseus, heteus, os ananeus, né? Não podemos permitir que nenhum deles, que o medo de nenhum deles seja maior do que o nosso Deus. Então muitas vezes você e eu negamos a Cristo quando nós permitimos que o medo seja maior e mais forte que o nosso Deus. Minha amada, o medo de passar necessidade por conta destas dificuldades não pode ser maior do que o teu Deus. O medo do desemprego não pode ser maior do que o teu Deus. O medo de uma contaminação não pode ser maior do que o teu Deus. O medo de faltar o suprimento não pode ser maior do que o teu Deus. O medo de não ter o recurso para cumprir com as tuas responsabilidades financeiras não pode ser maior do que o teu Deus. A partir do momento que cada uma destas coisas se tornam maior do que Jesus, é como se você e eu, assim como Pedro, estivéssemos negando a Cristo. Amém? É como se você e eu estivéssemos negando aquele homem, aquele que subiu naquela cruz para comprar a minha e a tua salvação. Aquele que subiu naquela cruz para mudar a minha e a tua história. Aquele que subiu naquela cruz para nos resgatar. Aquele que subiu naquela cruz para nos comprar. Aquele que subiu naquela cruz para nos garantir uma eternidade ao lado do Deus Todo-Poderoso no céu, com ruas de ouro, mar de cristal. E aquele que, se foi capaz de dar a sua própria vida, é capaz de fazer qualquer coisa por mim e por ti, amém? A palavra do Senhor diz sim que Pedro negou Jesus 3 vezes, depois se envergonhou disso, chorou. Ele era um servo de Deus, ele era um homem de Deus.
Pedro, que estava dando aqui, lá na sua primeira carta, na sua primeira epístola, no capítulo de número 5, no versículo 6, o conselho de que você e eu, de que aqueles homens de Deus, mulheres de Deus, deveriam se humilhar debaixo das mãos do Senhor, lançando sobre Ele toda a ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Ele estava dizendo aquilo não da boca para fora. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele em tempo oportuno vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Este homem que estava aqui dando este conselho, ele não estava falando algo apenas de ouvir falar, ele estava dizendo algo que ele viveu. Ele viveu isto. Um homem com aquelas características tão difíceis, mas que se permitiu se submeter a Cristo e começar a ver a sua história sendo transformada no tempo oportuno. Realmente ele viu isso acontecer. E não é diferente sobre mim e sobre ti. Por mais que você seja uma pessoa de fibra, um líder, por mais que você seja uma pessoa ousada, uma pessoa impulsiva, por mais que você realmente seja uma pessoa qualificada, este não é o momento de você colocar à prova as suas características como bem mais alto, não, como ponto central, não. Este é o momento de, independente de quem seja você, da sua posição, do seu dinheiro, do seu status, este é o momento de todos nós nos humilharmos debaixo da potente mão do Senhor, para que Ele venha nos exaltar. Este é o momento de, assim, ainda que sendo rei, rasgar as suas vestes, se vestir de pano de saco e se humilhar. O exemplo de Esther era rainha. Ela estaria segura dentro do palácio. Mas independente da posição que aquela mulher tinha, aquele era o momento dela se humilhar, dela jejuar. Aquele era o momento dela se colocar debaixo da potente mão do Senhor, para que no tempo oportuno houvesse exaltação. Independente de quem seja você, você pode ser o líder, você pode ser o baita profissional, você pode ter a sua conta rechonchuda, não importa. Importa que esta é a hora, que este é o momento de nós nos humilharmos, para que o Senhor Ele venha nos exaltar como igreja, para que o Senhor venha nos exaltar como homens e mulheres de Deus, para que o Senhor venha mudar a nossa sorte, para que Ele venha mudar a nossa história. Este é o momento que, lançando sobre Ele a nossa ansiedade, nós venhamos confiar e acreditar que Ele vai cuidar de nós. E Ele vai. E Pedro, ele foi testemunha, como eu disse, nós já vamos orar, já estou encerrando. Pedro viu a história dele ser mudada fisicamente e espiritualmente, amém? Fisicamente, Deus supriu as necessidades de Pedro de forma sobrenatural. Sobejou. Fisicamente, de novo, eu profetizo sobre a tua vida que vai sobejar, em nome de Jesus. E espiritualmente falando também, você vai ser um grande homem, uma grande mulher de Deus, usado e usada por Deus. Abra comigo para nós encerrarmos. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 5. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 5. Oh, glória! Veja o que diz a palavra do Senhor a partir do versículo de número 12. Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. E costumavam todos reunir-se de comum acordo no pórtico de Salomão. Mas dos restantes ninguém ousava juntar-se a eles. Porém, o povo lhes tributava grande admiração. E crescia mais e mais multidões de crentes, tanto homens como mulheres, agregados ao Senhor. Glória a Deus. A ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre leitos e camas, para que ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse em alguns deles.
E afluía também muita gente das cidades vizinhas a Jerusalém, levando doentes e atormentados de espíritos imundos, e todos eram curados. Peraí! A sombra de Pedro curou! Só a sombra de Pedro curava! Pedro, o pescador frustrado, que passou a noite inteira pescando e não pegou peixe nenhum. Pedro que negou Jesus. Pedro que era um bruto ignorante. Pedro que era um homem impulsivo e fez merda atrás de merda em algumas vezes. Pedro, talvez você esteja se achando indigno, uma indigna. Talvez você esteja achando que Deus é Deus de todos, menos para você, que Ele faz milagre na vida de todo mundo, mas não pode fazer na sua. Deixa eu falar uma coisa para você. Sabe por que até a sombra de Pedro passou a curar? Não porque Pedro era bom, porque Pedro era carne, assim como você e eu. Pedro era carne, mas Pedro entendeu que se ele se colocasse debaixo da poderosa mão de Deus, se ele se humilhasse debaixo da potente mão do Senhor, ao seu tempo ele seria exaltado. A vida dele começou a ser transformada e Deus não só o abençoou, como ousou para abençoar. E Pedro entendia que ele não era nada. Pedro entendia que ele não tinha nada, que ele não podia nada. Pedro reconhecia isso. Tanto que a palavra do Senhor nos diz que quando ele foi preso para ser morto, e ele foi crucificado também, ele disse assim: olha, me mata, me crucifica, mas de cabeça para baixo, porque igual ao meu Senhor eu não sou digno de morrer. Aquele homem, por mais difícil que ele fosse, e ele não era um homem fácil não, mas ele tinha algo, ele entendeu o mistério da coisa, ele aprendeu o segredo e ele reconheceu que ele podia ser o que fosse, ele podia ter o que fosse, mas se diante do Senhor ele não se humilhasse, se diante do Senhor ele não se colocasse, ele não seria e não teria nada. E aí o Senhor ele me faz lembrar também da mãe de Samuel, da nossa irmã Ana. Nós já vamos orar, fechei a Bíblia, hein? A nossa irmã Ana diz a palavra do Senhor, que ela lá em 1 Samuel, capítulo de número 2, ali no cântico de Ana, quando ela começa a cantar ao Senhor e glorificar ao nome do Senhor, ela fala assim, vamos ler? Para não ficar nas minhas palavras. 1 Samuel, capítulo de número 2. Aleluia. Cântico de Ana, 1 Samuel, capítulo de número 2, versículo 1 em diante, diz assim, ó. Então orou Ana e disse, o meu coração se regozija no Senhor, a minha força está exaltada no Senhor, e a minha boca se ri dos meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Não há santo como o Senhor, porque não há outro além de ti, e rocha não há nenhuma como nosso Deus. Não multipliqueis palavras de orgulho, nem saiam coisas arrogantes da vossa boca, porque o Senhor é o Deus da sabedoria e pesa todos os feitos na balança. O arco dos fortes é quebrado, porém os débeis cingidos de força. Os que antes eram fartos, hoje se alugam por pão, mas os que andavam famintos não sofrem mais fome. Até a estéril tem 7 filhos, e a que tinha muitos filhos perde o vigor. O Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz subir dela. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. Levanta o pobre do pó e desde o montouro, exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória, porque do Senhor são as colunas da terra, e assentou sobre eles o mundo. Ele guarda os pés dos seus santos, porém os perversos emudecem nas trevas da morte, porque o homem não prevalece pela força. Os que contendem com o Senhor são quebrantados. Os céus troveja contra eles. O Senhor julga as extremidades da terra, dá força ao rei e exalta o poder do seu ungido. Então Eucana foi-se a Ramá, a casa
Porém, o menino ficou servindo ao Senhor perante o sacerdote Eli. Veja que Ana, e a palavra do Senhor nos fala que ela era a esposa mais amada de Eli. De Eucana. Ela só foi abençoada quando ela aprendeu o segredo, que era se humilhar diante do Senhor. Ela era a mais amada, ela tinha tudo do bom e do melhor, mas não era o suficiente para dar o que ela precisava. Ela entendeu que para ter o que ela realmente precisava, para ver a história da vida dela sendo transformada, ela precisava se humilhar debaixo da potente mão do Senhor. Ela reconheceu que é Deus quem tira a vida, que é Deus que dá a vida. Ela reconheceu que é Deus que levanta e que é Deus que abate. Sabe quem vai mudar a minha e a tua história? Agora sim, de verdade, fechei. É Deus. Não é a tua força. Até porque a minha força e a tua força é pequena. Não é a minha e a tua força. Não é o meu e o teu conhecimento, não. Quem vai mudar a nossa sorte, quem vai mudar a nossa história, quem vai fazer a diferença, quem vai nos trazer socorro, quem vai nos trazer auxílio, quem vai nos capacitar, nós vimos isso na sexta-feira, quem vai nos ajudar a subir contra o nosso adversário e tomar posse da terra prometida é o nosso Deus, é o nosso Deus, é o nosso Deus. Você e eu dependemos dele, amém? Você e eu precisamos dele. Só o Senhor para nos ajudar. Só o Senhor para nos socorrer. Só o Senhor para trazer o escape que você e eu precisamos. Não vem de outro lugar senão do Deus Todo-Poderoso. Amém? Vamos orar? Vamos nos humilhar debaixo da potente mão do Senhor para que Ele ao seu tempo nos exalte. Oh, aleluias. Fecha os teus olhos então aí no teu lugar. Aleluias, aleluias, aleluias. Ricarabassourianda ralabachaias. Santo Deus, eterno Pai, Deus maravilhoso, Deus grande, Deus justo, Deus fiel, Deus majestoso, Deus bom. Como é maravilhoso poder te servir, Senhor. Como é maravilhoso poder te conhecer, ó Deus. Como é maravilhoso. É bom demais te servir, é bom demais te conhecer, é bom demais, é bom demais. Deus, não há nada nem ninguém que possa, não há nada nem ninguém que consiga nos ajudar. Não há nada nem ninguém que possa trazer a resposta, nos dar o escape que necessitamos. Não há nada nem ninguém que possa trazer sobre a nossa mesa a provisão. Não há. Nós entendemos, papai, que a nossa força não é o suficiente. Como nós falamos aqui também na sexta, né, Senhor? Lá em Jeremias 17:5. Maldito o homem que confia no homem e faz da sua carne mortal a sua força, faz do seu braço a sua força. Maldito é aquele que confia nas suas próprias condições, maldito é aquele que acha que o seu dinheiro vai ajudá-lo. Maldito é aquele que acha que a sua saúde, que a sua disposição, não, Deus, que o seu emprego, que o seu status, não, Deus. Somos pó, somos cinza, somos barro. E se não nos humilharmos diante do Senhor, se não entendermos, se não reconhecermos que precisamos de Ti, que dependemos de Ti, Paizinho, nós seremos frustrados, seremos mal-sucedidos, seremos devorados, passaremos necessidade, seremos destruídos, seremos humilhados sim pelos homens. Mas a partir do momento que nós nos humilharmos diante do Senhor, que nós nos submetermos diante do Senhor, Deus, colocando diante de Ti as nossas necessidades e colocando diante de Ti as nossas ansiedades, nós sabemos que nós vamos vencer. Deus, em nome de Jesus, nós colocamos diante de Ti nesta noite as nossas vidas, colocamos diante de Ti nesta noite, Deus, os nossos lares. Quero apresentar a vida de cada lar, de cada família, de cada um dos meus irmãos que está aqui, Deus, me acompanhando neste momento de oração. Apresento diante de oração também, Senhor, neste momento a vida de cada um daqueles que a diva, papai, pediu para que fossem apresentados. Cada nome, Paizinho, cada homem, cada mulher, em nome de Jesus, cada um deles, papai, que seja alcançado neste momento por Ti.
Que seja alcançado neste momento pelo Deus dos céus, pelo Deus Todo-Poderoso. Que cada uma destas vidas, Paizinho, que tem sido colocadas diante de oração, cada um desses por quem os meus irmãos têm pedido para orar, para clamar, em nome de Jesus, que sejam alcançados, Pai, que sejam alcançados com cura, que sejam alcançados com libertação, que sejam alcançados com salvação, que sejam alcançados com restituição, Paizinho. Tu és aquele que pode curar os enfermos, enfermos de corpo, enfermos de alma, enfermos de espírito. Tu és aquele que pode trazer libertação aos cativos, aqueles que estão aprisionados pelas enfermidades, sim, em cima de uma cama, mas pelas drogas, pelos vícios, pelas algemas, pelas cadeias por conta de um crime cometido. Tu és aquele, Pai, que pode trazer salvação de morte. Tu és aquele que pode trazer a abertura de visão, entendimento e arrependimento. Tu és aquele que pode trazer o pão de cada dia sobre as nossas mesas. Tu és aquele que pode suprir a necessidade financeira deste meu irmão, desta minha irmã. Tu és aquele que pode, Pai. Tu és aquele que tem o escape que este homem, que esta mulher necessita. Tu és aquele, papai, que abre porta onde não tem. Tu és aquele que faz o que ninguém mais pode fazer. Tu és aquele que pode sobejar a vida deste meu irmão, desta minha irmã, de tal forma a ponto de ter para dar e jamais tomar emprestado. Deus, em nome de Jesus, tu és aqueles que pode fazer como fizeste como Pedro, sobejar de tal forma que vai ter para alcançar os de perto e também os de longe, porque assim nós profetizamos que seremos usados como canal de bênção. Em nome de Jesus, papai, não permita que o teu servo, que a tua serva seja roubada pelo medo. Que o medo, que a angústia, que a preocupação, que o temor, Deus, do que vai acontecer, que os problemas não sejam maiores do que o Senhor, que não venhamos te negar como Pedro te negou. Que não venhamos engrandecer, Deus, os nossos problemas e os adversários num trono acima do teu, porque tu és o mais poderoso de todos. Que venhamos seguir o conselho do nosso irmão Pedro, nos humilhando debaixo da tua poderosa mão, e certamente no tempo oportuno seremos exaltados, certamente no tempo oportuno, em nome de Jesus, veremos o escape e a recompensa do Senhor, certamente no tempo oportuno veremos o Senhor operar grandemente nas nossas vidas, em nome de Jesus. E como eu profetizei na sexta, e eu creio, está chegando o tempo de viver esta hora, Deus, está chegando o tempo de viver um momento do milagre, está chegando o tempo de viver um momento, papai, de viver um momento onde nós vamos contar testemunho da vitória que o Senhor nos deu. Ah, Deus, em nome de Jesus, papai, tira todo o desânimo, tira todo o cansaço, todo medo, toda a preocupação, toda a angústia, tira. Guarda, papai, os nossos amigos, guarda os profissionais que estão aí trabalhando de forma incessante, papai, para nos garantir, para nos ajudar, para nos, em nome de Jesus, permitir estarmos, Deus, numa situação um pouco mais confortável. Em nome de Jesus, papai, não permita que pais de família, que mães de família não tenham condições de dar o necessário para cuidar do seu lar, cuidar dos seus filhos. Uma das preocupações de Pedro quando pescou, quando voltou da pesca sem nada, era o que iria colocar na mesa dos filhos, paizinho. Em nome de Jesus, eu como mãe me preocupo com as minhas filhas, e eu sei que este meu irmão, eu sei que esta minha irmã está preocupado, talvez sim, com o suprimento, mas em nome de Jesus, que nesta noite o nosso coração venha se encher de ânimo, que nesta noite o nosso coração venha se encher de fé e de esperança de que ao final de tudo vai dar tudo certo, e que assim como o Senhor foi conosco até aqui, certamente agora não nos abandonará, e nós teremos motivos para contar testemunho em nome de Jesus. Dá uma semana de bênção, Deus. Traz uma semana de vitória sobre este meu irmão. Traz uma semana de vitória sobre esta minha irmã. Que seja uma semana abençoada. Eu profetizo desde já. Não só uma semana. O mês de junho começa amanhã. Um novo mês. Uma nova semana, paizinho. Eu profetizo um novo tempo sobre a vida deste homem e desta mulher. Que o mês de junho não seja como os meses anteriores, mas que seja um mês abençoado. E se os anteriores para este homem e para esta mulher foram meses de bênção, o mês de junho vai ser um mês ainda
ainda melhor, em nome de Jesus. E isso tudo, Pai, não porque sabemos, ou porque temos, ou porque podemos, não. Isso tudo porque nós reconhecemos que Tu és o nosso Deus, que Tu és o nosso Senhor, e que tudo que nós precisamos não vem de outro lugar senão de Ti. Te agradecemos, ó Deus, por tudo que és. Te agradecemos, ó Deus, por tudo que tens feito. E neste momento, Paizinho, mais uma vez te pedimos, nos ajuda, nos sustenta, sê conosco, em nome de Jesus. Que assim seja. Amém? Que Deus te dê uma semana de bênção e de vitória. Que Deus te dê um mês de bênção e de vitórias, que seja um mês de contar testemunho, que seja um mês de contar milagre, em nome de Jesus. Quarta-feira, o Senhor nos permitindo, estaremos aqui às 19h30. Nós combinamos então que enquanto as coisas não normalizarem 100%, estaremos fazendo a transmissão de quarta e sexta às 19h30 e de domingo às 20 horas. Até para você que talvez esteja acompanhando com o seu ministério e quiser participar conosco, de domingo então vai ser às 20 horas, tá bom? Que em nome de Jesus o Senhor te abençoe, que o Senhor te abençoe de forma gloriosa e sobrenatural, que o Senhor levante seu rosto sobre ti, que Ele resplandeça o seu rosto sobre ti, que sobre ti o Senhor derrame paz, em nome de Jesus. Deus te abençoe poderosamente. Amém. E como diz o irmão Estevão, a glória é de Cristo, ô glória!